Bom dia, amigos. 22 de fevereiro de 2025, 4h30 da manhã no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 9h30 da manhã na Ucrânia. E à noite, a Rússia lançou 162 drones Shahed na Ucrânia. 82 foram abatidos e outros 75 suprimidos por guerra eletrônica. Então, Shahed parece tiro de inquietação, apesar de que sempre alguns destroços caem em casas civis e ele tem uma ogiva explosiva bem forte, causa danos aos civis. Tá vendo aqui? Então, um incêndio de grande escala em armazém em Rostov essa manhã de sábado. Moradores estão sendo informados de que são apenas materiais recicláveis, mas é um bocado de fumaça e a gente não tem ideia do que o russo fala, né? O que o russo fala a gente não... Muito bem, vamos às baixas. Foram 1.140 soldados, 15 tanques, 9 blindados. Estão sumindo os blindados, hein? De transporte de tropa. 66 peças de artilharia, 155 UAVs e 139 burros, cavalos e até alguns veículos. Vamos à galeria de membros. Membros, como eu sempre digo, são os apoiadores do canal. Eles têm inclusive um canal de WhatsApp onde trocam ideias comigo. Aliás, não é nem membro, ele é apenas inscrito no canal. Deixa eu ver se eu acho aqui, me dá um segundo. O Fernando Varela, ele escreveu, tá lá nos comentários de ontem. Então todo mundo pode ler. Eu apenas transcrevi para o grupo de WhatsApp de membros porque achei bastante interessante, e já que ele teve o trabalho de nos blindar com essa descrição toda, eu vou ler para vocês, porque muita gente no canal talvez não tenha acompanhado a invasão e coisas que aconteceram antes, como aquela revolta da Praça Maidan e outras. A história que deu início a essa invasão da Ucrânia é a seguinte, segundo Fernando Varela escreveu. Viktor Yanukovych não venceu as eleições da Ucrânia de forma legal, pois teve manipulação e fraude descarada, coisa habitual nos países de controle da Rússia. Por isso que Putin pediu a Trump, e Trump está querendo tirar Zelensky e fazer eleição para o controle da Rússia, botar um fantoche. Isso é um padrão em todos aqueles países da Europa. A Revolução Popular foi legítima e de protesto contra a traição do presidente Yanukovych, que se recusou a assinar o Tratado de Relação Comercial com a União Europeia, que estava pronto a ser assinado após mais de 10 anos de negociação, com 3 governos ucranianos. Olha só que isso é uma coisa que vem de longe também. Aí é culpa da União Europeia ficar cozinhando a Ucrânia. Além de rasgar esse tratado, Yanukovych assinou de imediato um tratado equivalente com a Rússia de Putin. Isso provocou a ira dos estudantes que protestaram nas ruas de Kiev. Então, os estudantes foram barbaramente reprimidos pela polícia de choque do governo de Viktor Yanukovych. Coisas padrão nos países satélites da Rússia. O povo, então, veio em reforço e apoio dos estudantes e jovens ucranianos e se deu aí início à Revolução da Praça Maidan. Essa é a verdade, todos sabem a história e a podem confirmar. O plano de transformação de 1/3 da Ucrânia em novas áreas da Rússia, a Novorossia, tem mais de 25 anos que é conhecido e era o sonho de Vladimir Putin. Em 2013,
A China e a Rússia tinham um plano de exploração das áreas minerais e agrícolas do gás natural e petróleo das regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Odessa, Kherson e Crimeia, a parte mais rica da Ucrânia. A construção de portos em águas profundas no Mar Negro e Mar de Azov permitiria um poderoso desenvolvimento para a parceria China-Rússia daquela região do mundo. A continuidade do porto militar de Sevastopol, cujo contrato de concessão terminaria no final de 2015, onde era a base da Marinha Russa no Mar Negro, também foi determinante para a invasão da Crimeia. As farsas das ditas autonomias de Luhansk e Donetsk foi toda ela feita por mercenários russos, ao tempo iniciados pelo grupo Wagner, do antigo amigo de Putin, Yevgeny Prigozhin, assassinado por Putin junto com os principais comandos do Wagner Group na derrubada do avião dentro da Rússia, e pelo coronel russo Igor Girkin, acusado e condenado pelo Tribunal de Haia de ter derrubado o avião da MH17 da Malayan Airlines, matando 298 passageiros civis em julho de 2014. E hoje, preso na Rússia por ter desafiado Putin em pretender concorrer às eleições presidenciais do ano de 2024. Então, na Rússia, como aliás aqui no Brasil, tentar concorrer com a esquerda no poder é ir para cadeia. Se o covarde e traidor presidente Obama tivesse honrado o Tratado de Budapeste assinado em 1994 pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia para proteger a soberania e os direitos do Estado ucraniano, em contrapartida destes destruíram as suas ogivas nucleares e ficaram desarmados. Não for essa covardia, jamais Putin teria avançado em Donbás e teria sido retirado da Crimeia. Agora, na fase atual da guerra, a Rússia está num desespero total e sabe que se a Europa e Estados Unidos continuarem seu apoio por mais 6 meses, a Rússia quebra economicamente e o avanço das Forças Armadas da Ucrânia na primavera de 2025 será arrasadora para as tropas russas. A recuperação dos territórios ucranianos será uma realidade. Até mesmo o avanço em áreas da Rússia podem aumentar ainda mais. Não esquecer que as grandes áreas de Belgorod, Rostov-on-Don e Kuban, antes terras ucranianas, foram usurpadas por Stalin há 107 anos. A Rússia, antes dessa usurpação, não tinha acesso ao Mar de Azov nem ao Mar Negro. Mais tarde, com Holodomor, que foi o genocídio provocado por Stalin, e a perseguição e deportação para os gulags da Sibéria, Stalin matou 10 milhões de ucranianos e colonizou todas as regiões de Donbás, Crimeia, com russos provenientes da Sibéria, do Cáucaso e outras regiões longínquas da Rússia. A vitória militar da Ucrânia vai acontecer possivelmente já esse ano de 2025. Aí ele mostra um mapa da Ucrânia de 1919. Pode ser que a Ucrânia resgate esses seus antigos territórios como parte da compensação da vitória militar e do sofrimento, destruição e morte causadas pelo ditador sanguinário e assassino Putin. A prova de que tudo isso é a realidade é que, nesse momento, ainda com a guerra em curso, já existem mais de uma dúzia de empresas chinesas na região de Donbás a explorar os minerais ucranianos e terras raras e a reconstruir a região. A Europa tem que ajudar definitivamente a Ucrânia a resgatar os seus legítimos territórios e expulsar os bárbaros invasores, tá? Então agradeço aí ao amigo Fernando Varela essa brilhante explanação, tá? Espero que vocês tenham gostado e agora vamos à galeria de membros.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Muito bem. Depois da posição de Donald Trump, das coisas absurdas que ele disse e ainda engrossa com jornalistas que o interpelam, cabe ao Zelensky fazer o quê? Reunir o pessoal da Europa, tá? Então aí na tela você vê que ele está com o presidente da Croácia, Andrej Plenković, presidente da Polônia, Andrzej Duda, e da Tchequia, né, Petr Pavel. Então são os grandes aliados dele. Aí depois tem primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, da Eslovênia, primeiro-ministro Robert Golob e chanceler Scholz, da Alemanha. Então, é o que cabe ao Zelensky fazer. Os jornalistas fazem perguntas e as respostas não são boas. Trump, você tem um cara que liderou um país com as cidades mais lindas, mas foi tudo destruído. É igual Gaza. É pior que Gaza, pois em Gaza ainda há prédios em pé. Tenho minhas dúvidas. Aí o jornalista, mas foi a Rússia que destruiu. A culpa é da Rússia, não é? A culpa é de Vladimir Putin, certo? Aí Trump, olha, tô cansado de ouvir isto. E ele quer ouvir o quê? Começa a aparecer um movimento na Europa dizendo que a OTAN está morta e que eles têm que construir uma aliança real europeia, organização do Tratado Euro-Atlântico. Vamos ver o que vai dar isso. Às vezes você atira no que vê, acerta o que não vê. Será que o Trump está fazendo aparecer uma nova aliança mais forte que a OTAN? Tomara, para azar do Putin. É uma tradução complicada. Não, o Sikorsky está dizendo que o Conservative Political Action Conference em Washington é um dos eventos políticos mais influentes do mundo. Então ele está dizendo que esse ano os participantes podem assistir ao símbolo das mortes de milhares de inocentes. Porque esse símbolo, e não os inocentes, foram abatidos por ucranianos e entregues pela Polônia. Ele está se referindo aos drones Shahid. Então, dizendo que os drones Shahid são os responsáveis pelas mortes de milhares de inocentes. E é um drone de fabricação iraniana. A tradução direta do inglês é complicado. Eu levei até um susto, porque dá a impressão de que os ucranianos que estavam abatendo os inocentes. Não. Os ucranianos abateram os drones Shahid responsáveis pelas mortes dos milhares de inocentes. Zelensky disse: tive uma conversa substancial com Olaf Scholz sobre nossa posição conjunta, sobre como acabar com a guerra e garantir garantias de segurança confiáveis. Agradeci a ele pela contribuição da Alemanha para proteger milhares de vidas e por sua liderança no fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia. Também informei o chanceler sobre meu encontro com o general Kellogg e outros contatos com líderes estrangeiros, incluindo conversas com Macron. Tivemos uma discussão detalhada sobre nossa visão das etapas necessárias para alcançar uma paz justa e o papel da Europa na mesa de negociações. Então, no caminho certo, quer dizer, deixa o diabo louro de fora dessas negociações. Isso é um texto de Anton Gerashchenko. Gosto muito de ler as análises dele.
Então ele está dizendo: para a Europa apoiar a Ucrânia é uma questão de segurança e estabilidade no continente. Manter a Ucrânia forte significa manter um exército forte e endurecido pela batalha com experiência real de combate, o segundo maior da Europa. O exército ucraniano pode se tornar um aliado confiável em uma união de defesa. Isso complicará muito os planos da Rússia para qualquer possível agressão adicional contra os países bálticos ou a Polônia, por exemplo, e diminuirá a pressão no leste da Europa. Uma Ucrânia estável contribuirá para a recuperação econômica na região, a base industrial modernizada da Ucrânia, e pode se tornar um componente vital da economia europeia, fortalecendo os laços econômicos. A Ucrânia também tem desenvolvimentos modernos cruciais na área de defesa. Em caso de derrota da Ucrânia, a Europa terá que enfrentar uma crise humanitária com milhões de refugiados e uma ameaça direta de uma presença russa no Ártico ao Mar Negro. Isso exigirá um aumento acentuado dos orçamentos de defesa dos países europeus e questionará sua prontidão para a guerra. Apoiar a Ucrânia ajuda a Europa a manter a atual ordem global, onde as regras são definidas por países democráticos, não por regimes totalitários como Rússia ou China. A derrota da Ucrânia, pelo contrário, fortaleceria o eixo de agressão, incluindo o Irã e a Coreia do Norte. Isso desestabilizaria não apenas a Europa, mas também o Oriente Médio. Apoiar a Ucrânia é um bom investimento para a Europa. Contribui para a segurança, economia de recursos e estabilidade global. Unidades antiaéreas trabalham incansavelmente para proteger o céu sobre a Ucrânia. Esse pessoal aí é da 67ª Brigada Mecanizada, 67 Brigada Mecanizada. Então, tudo é válido para proteger os céus da Ucrânia. A ministra das Relações Exteriores alemã, a Baerbock, ameaça os Estados Unidos com corte de laços por causa das observações de Trump sobre Zelensky e a Ucrânia. Poxa, maravilha! Ela disse: aumentaremos a pressão sobre os americanos para fazê-los perceber que eles têm muito a perder se pararem de apoiar as democracias liberais da Europa. Poxa, eu já gostava dela, depois dessas palavras gosto muito mais ainda. Olha para você ver como é que a mídia americana é toda influenciada. A presença de Zelensky nas negociações não é tão importante. Ele nem precisa aparecer, diz repórter da Casa Branca da CBS News, Jennifer Jacobs, citando o presidente dos Estados Unidos. Ele também chamou a viagem do secretário do Tesouro a Kiev de inútil, acrescentando que Zelensky está tornando a negociação muito mais difícil. Bom, isso é verdade, porque aquela negociação do secretário de Tesouro, aquilo não é negociação. O Putin estava cobrando um monte de dinheiro por uma coisa que ele não deu. Ele não estava fazendo um acordo, por exemplo, para explorar as riquezas. Não. Ele queria tomar as riquezas todas da Ucrânia, inclusive a parte do agronegócio, grãos. Ele queria 50% da exportação de grãos, de tudo da Ucrânia, em troca de tudo que o americano fez. Olha, o americano o que fez? O americano deu armas e munições que estavam para ser jogada fora, porque munição tem data de validade igual remédio. Então um monte de mísseis, tudo foguete, que tinham que ser destruídos, e para destruir mísseis e foguetes não é uma coisa simples. Tem que contratar empresas especializadas, então é muito caro.
foi muito mais barato para o Biden pegar essas velharias todas e dar para a Ucrânia gastar. Foi bem para os dois lados. Foi bom para os Estados Unidos, foi bom para a Ucrânia. A Ucrânia precisava e os Estados Unidos se livrou de uma despesa, já que tinha que realmente jogar fora. E agora me aparece esse louro negociante querendo cobrar. Não, aquilo foi doação. Não tem que... Desculpa, mas as motos passam assim, eles acham bonito esse barulhão de moto. Então, foi doação. Inclusive, o Congresso americano assinou a doação. Não tem que cobrar nada. O Diabo Louro quer fazer um acordo com as riquezas, digamos assim, da Ucrânia. Tudo bem. Faça em coisa futura. Ou seja, ele dê garantia de segurança e aí sim, em contrapartida, a Ucrânia deixa ele explorar e desenvolver aqueles minerais e outras coisas todas. Eles são muito engraçadinhos. Fizeram um documento capcioso e queria que o Zelensky assinasse sem ler, pô. Isso é um absurdo. Parece que está tratando com bandido. Aliás, ele está acostumado a tratar com bandido, né? Ele só fala pelo telefone com Putin. Trump serviu muito bem a Putin, como esperado de um lacaio. Então, se eles não têm vergonha, eu tenho do que o mundo e os memes estão fazendo com toda essa situação esdrúxula. Enfim, história é história. Aqui se faz, aqui se paga. Bom, o que a gente encontra hoje no X e nos grupos de Telegram russo não, os ucranianos, o russo tá calado. Todo mundo russo tá calado. Nem mais estão contando vantagem das besteiras que o Trump disse. Aí botaram o Trump fantasiado aí de general russo e o texto em inglês é: o camarada traidor Krasnov não gosta de ser interrogado e instruído na presença de um homem corajoso que personifica todas as virtudes que ele não possui. Referência a que ele quer tratar com Putin, mas não quer a presença do homem corajoso, do Zelensky. Isso é um Sukhoi Su-27 da Ucrânia em ação. Então, realmente é antigo, tem uma aviônica obsoleta, mas ele é elegante, bonito e muito manobrável. Uma das poucas coisas russas que prestam. Então tá aí um Sukhoi 27 da Força Aérea Ucraniana. Bravura e tecnologias. Isso é uma combinação eficaz que aproxima a Ucrânia da vitória. Esse jovem aí é da brigada Chervona Kalina. Conheça o foguete drone Trembita. Já mostrei ele aqui no canal. Esse míssil ucraniano voa a uma velocidade de até 400 km por hora e pode atingir alvos estratégicos do inimigo. Tá? Então, esse é o famoso Trembita. Guardiões de Aço da Ucrânia. Tá? Eles são da brigada Karadag. Vê que tá tudo branquinho. As temperaturas estão muito baixas. De menos 15 a menos 25 graus. Alguns pequenos rios congelaram. Tanto que as forças... Operações especiais. Forças de operações especiais da Ucrânia, naquela região de Pokrovsk, cruzaram a pé o rio que estava congelado. Não podia blindado quebrava o gelo, mas pessoas, né, soldados conseguiram com cuidado atravessar e pegar os russos de surpresa numa dessas fortalezas que estão atacando Pokrovsk. Aliás, nos 2 últimos dias, a Ucrânia ocupou 2 linhas de defesa que tinham sido tomadas pelos russos e agora foram retomados
pelos ucranianos. Eu acredito que aquela tropa que está naquele terreno já está cansada, ela já está desgastada e não está conseguindo mais render, graças a Deus. Essa aí é a Brigada de Artilharia NGU. Então, o jovem ali está dizendo: nós vamos arrasar. E aliás é o que a artilharia faz bem mesmo, arrasa. Isso é um obuseiro Archer sueco, fabricado na Suécia, em serviço na 43ª Brigada de Artilharia. Está jogando um pouquinho de calor para os ocupantes. Então tá aí um obuseiro sueco Archer. Isso aí é um F-16 AM ucraniano, né? Ele faz uma curva enquanto retorna de uma missão de ataque, tendo lançado sua carga útil em um alvo russo. Essa é a primeira imagem confirmada de um F-16 ucraniano conduzindo uma surtida ar-solo, ou seja, tá vendo, na ponta das asas ele tem o AIM-120, então é uma defesa ar-ar de longa distância. No pod seguinte, ali pequeno, ele tem o AIM-9, ou seja, é uma defesa aproximada, defesa a curto alcance contra mísseis ou aviões. Ponto. O pod mais interior, né, perto dos tanques de gasolina, estão vazios. Ou seja, ele saiu para uma missão ar-solo, né? Jogou aquelas bombas GBU alguma coisa, não sei quais foram, mas bombas de ataque ao solo, e ele deve estar longe, porque veja que ele está com 3 tanques de combustível, tá? Um ventral lá no meio, grandão, e um em cada asa. Quer dizer, ele está com 3 tanques de combustível. Ele deve estar vindo ali da Polônia, da Romênia, deve estar escondido por ali. Mas de qualquer forma, está voltando para casa depois de uma missão de bombardeio ar-solo. Bacana, né? Aí um close para vocês verem aquilo que eu falei. Notavelmente, a configuração do pilon, né, do póden, indica um ataque com Gedan, né? Gedan ou um Harm, alguma coisa saiu daquele pod mais perto do tanque de gasolina. Os outros mísseis, que são ar-ar, voltaram íntegros. Então ele saiu, tecnicamente, para uma missão ar-solo. Engenheiros ucranianos da CRAF desenvolveram e implantaram um kit de blindagem de baixo custo para os Humvee leves fornecido pelos Estados Unidos. O kit está totalmente alinhado aos padrões Stanag nível 3, né, para mina terrestre de até 8 kg, detonação de projétil de 155 mm nas proximidades, claro, se o projétil bater em cheio não tem jeito. E segundo informações, entrará em produção em massa em breve. Então, você vê como é que é a engenharia, a indústria de defesa ucraniana. Pegou um Humvee que não tinha esse nível de blindagem e, em função do seu conhecimento, das suas necessidades no terreno da guerra, né, ele botou esses reforços todos que eu mencionei. Aqui alguns detalhes dessas melhorias, dessas chapas e blindagens que foram acrescentadas. Quer dizer, agora vai ser produzido em massa e colocado em todos os Humvee que não tem esse nível de proteção. Isso é um helicóptero de ataque ucraniano Mi-24 Hind, né? É um caçador de drone Shahid. Os Hinds fornecidos pela República Tcheca, agora em serviço ucraniano, com dezenas de abates de drone ar-ar confirmados. Olha só, o helicóptero que eu mostrei, né, o Mi-24, fornecido pela República Tcheca, né, em serviço na Ucrânia,
ostentando o que parece ser pelo menos 19 marcas de abates de drones Ahrar em sua cabine, provavelmente drone Shahed. Se for genuíno, confirmaria que os hinds ucranianos estão fortemente engajados na guerra aérea, derrubando dezenas de drones russos. Isso é um Sukhoi 27S em serviço ucraniano com 831 TAB, ostentando um novo esquema de cores cinza de superioridade aérea. Tá vendo? O russo é todo pintado de azul e azul claro em cima. Esse tá mais com pinturas do Ocidente, pinturas basicamente de todo americano, todo o Ocidente eu acho que usa essa pintura cinza. E para terminar, uma equipe antidrone ucraniana da 126 Brigada TDF enfrentando um drone russo com uma Browning M2.50 montada em uma picape. Você vê que essa turma passa a noite toda vigiando os céus, né? Porque os ataques russos ocorrem sempre de noite e madrugada. Então, não é fácil de noite você conseguir observar, enxergar. Aí parece que a noite está até clara, mas nem sempre é uma noite clara. E os drones Shahed foram pintados de preto fosco justamente para dificultar a observação. Se você não tem um bom farol, né, antigamente chamava de holofote, se não tem um bom holofote, vai ter que ter um óculos de visão noturna, senão como é que você vai ver um preto sob fundo preto? Mas é isso aí. E assim chegamos ao final desta edição, espero que você tenha gostado. Um bom fim de semana e até amanhã, se Deus quiser.